Vamos dar uma olhada aqui na Vale e seu preço-alvo, já que ela foi aí fonte de muita notícia essa semana, com o aumento do minério de ferro na China, e aí começa já a euforia com a empresa. Nesse momento, a cotação está em R$ 57,30, Vale 3, variação nos últimos 12 meses de 0,90% negativa, ou seja, está mais ou menos estável. Um PL de 8,29, é mais ou menos em linha com o setor, mas um pouquinho alto, né? P sobre VP de 1,29 e um dividendo aí de 8,26. O dividendo é bastante interessante, tá? De 8,26%. E aqui você vê a ação. Se você olhar, ela está mais ou menos estável com um viezinho aí de queda que você viu acima. Investindo R$ 1.000 nessa empresa, na Vale, hoje você teria R$ 977,70. Teria perdido um pouquinho. Isso já considerando o pagamento de dividendos. Rentabilidade real, último mês uma alta de 15%, 3 meses de 5%. Você vê aí como o pensamento de longo prazo é que compensa, né, para esse tipo de investimento. E aqui você vê 10 anos, 268%. Aqui você vê o comparativo da Vale com o setor, um PL alto de 8,29 contra 4,90 do setor, um P sobre VP também alto, de 1,29 contra 0,90, e o dividendo aqui que é a parte atrativa, né, 8,26 contra 2,30. E aqui você vê, olhando o checklist do investidor, você vê que a empresa está listada há mais de 5 anos na bolsa, evidentemente, teve lucro nos últimos 20 trimestres, o ROI está acima dos 10%, apresentou uma liquidez bem acima dos US$ 2 milhões por dia, pagou dividendos acima de 5% nos últimos 5 anos, tem uma dívida menor que o patrimônio e é bem avaliada pelos investidores. Enquanto isso, os pontos aí de atenção é que a empresa nos últimos 5 anos aí teve época que não teve crescimento de receita e teve também época aí que apresentou um prejuízo fiscal, pagando dividendos de forma consistente, com destaque aqui para 2021, que foi uma época de grandes dividendos. 2024 também foi bem interessante. E aí nos últimos 12 meses também está num caminho bem positivo. Quando você compara com ações, é como eu falei antes, não é aquele oba-oba da Vale que tem que ter cuidado. O P sobre VP está aí, não é? Ela, comparando com as ações do setor, está como liderando aí como mais atrativo, evidentemente o valor de mercado. Mas você vê pelo PL, que é a seminha aí, está com uma relação melhor, e o ROI também dela está bem melhor, bem como a margem líquida, que no final do dia é de onde vai vir seus dividendos, né? E aqui você vê que se tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos na Vale, você teria R$ 1.544,60, bem em linha com o CDI. Lembrando que o CDI tem um risco bem menor, não é, do que a própria ação da Vale, apesar que a Vale é uma ação aí bem interessante. E como sempre aqui, o IVVB11, que teve um retorno que chegou, você hoje teria R$ 2.186. E vendo aqui o preço-alvo da Vale, você vê que tem 11 analistas acompanhando o papel, com a estimativa de chegar aos seus R$ 68, ou seja, uma alta potencial em relação ao preço de hoje de 18,71%, e aí você vê que alguns analistas aí acompanham que acham que chega a seus 86, outros estão com a mínima de 55 e a média está chegando nos R$ 68. Ou seja, é um papel aí que tem um certo espaço para crescimento, mas tem que ter cuidado também que não deve ocorrer nenhum crescimento enorme da Vale nos próximos meses, mas a empresa continua sendo uma excelente pagadora de dividendos.